E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tô levando, né? Aquela mesma história de sempre, mas hoje acho que eu tive um pequeno avanço, fui no CAPS, né? Hum, Senti essa necessidade, né, de estar voltando para o tratamento com medicamentos, né? Além da psicoterapia que eu já venho é, fazendo. Com a psicoterapia eu noto uma melhora assim, ainda mais a longo prazo, comparando a uns anos atrás. Muita coisa eu consegui melhorar assim, né? Enfim, essa ida ao CAPS me trouxe algumas ideias, né, de alguns assuntos que eu poderia estar falando aqui. Tanto a importância, né, do atendimento de saúde mental, né, de qualidade, antimanicomial, um pouco dessa luta antimanicomial, né, e também como que isso nos afeta, nós que temos transtornos, né, como essa questão manicomial nos afeta além do manicômio em si, porque geralmente se pega o manicômio como um fator físico, dentro do muro das instituições, né, nas camas onde eles amarram a gente, todo esse tratamento, né, considerado manicomial, porém se estende por toda a sociedade. Eu vejo que é uma coisa bem estrutural já, enraizada, né, a criação dessa ideia manicomial, né, pela sociedade em si. Isso dificulta a nossa reintegração na sociedade, né, e até o jeito com que a sociedade nos vê. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre isso, né, seria mais o foco. Então, a luta antimanicomial surgiu na Itália, né, foi feito por um médico, Franco Basaglia. Ele era um médico de um centro psiquiátrico de lá, né, um manicômio, isso meados dos anos 60, né. Então ele percebeu que aquele tratamento que submetiam as pessoas ditas loucas, né, acabavam ainda mais agravando o seu estado. Aqueles tratamentos que a gente conhece, vê muito em filme, né, de você pegar e excluir realmente essa pessoa da sociedade por longos períodos, tratamentos de choque também, contenção, às vezes isolamento até dos outros pacientes, né? Isso é bastante complicado. Eu passei por algo parecido na minha primeira internação, isso em 2013, na segunda internação em 2012, isso em clínica particular. Coisa que nas outras internações, né, nas outras 8, foram bem mais tranquilas. É certo que não existe internação totalmente tranquila, né? Porque se a gente fica internado, a gente está no nosso pior momento e não tem como ser algo totalmente tranquilo. Enfim, mais à frente eu falo um pouquinho mais sobre isso também. Então, essa luta, ela meio que foi se estendendo, né? Essa luta antimanicomial. E ela chegou aqui no Brasil em meados da década de 70 também, né, quando se iniciou algumas discussões sobre os assuntos, né, e quão efetiva era esse modelo, né, manicomial, quanto que isso ajudava realmente os pacientes. E lá para 87 foi quando realmente começou a ter algumas reuniões ali para poder se tratar mais esse assunto, né, e como poderia ser solucionados, né. Então lá para meados dos anos 90, após várias reuniões, discussões, dados e etc., foi criada a rede de atenção psicossocial, né? Que é formulado por vários órgãos, né, de saúde pública e outros, né? Os mais conhecidos são os CAPs em si, né? Que são os Centros de Atenção Psicossocial, né? Que eu falei no começo que fui hoje. E eu vejo assim o CAPS como uma grande vitória em toda essa luta, né, contra essa saúde manicomial defasada, e é uma das grandes vitórias que a gente tem aí ao longo do tempo, nessa curta história, né, porque se a gente for ver da história total da medicina, esse período de 87 para cá é um período muito, muito curto para problemas tão complexos, né, para se resolver problemas tão complexos. E imagina, se hoje em dia já é tão difícil a gente falar nesse assunto, imagina antigamente que a maioria das pessoas
tinha certo preconceito, tratava como assuntos religiosos, né, essas questões de saúde mental e outras coisas, o próprio pensamento manicomial. Só que, infelizmente, de lá para cá, apesar dessa estrutura pública ter tido um avanço considerável, eu vejo que as pessoas, a sociedade em si não teve um avanço tão considerável assim. Eu posso estar falando alguma bobagem, não me baseando em dados, isso, mas e sim minha vivência. Tanto dentro dos CAPs, quanto fora dos CAPs. De você chegar, falar com alguém, conversar com alguém, se expor, né, que tem algum problema, geralmente isso vem seguido de algum preconceito, ou algum estigma, ou alguma coisa do tipo, né? O que é formulado na nossa imagem já tem uma certa visão dessas pessoas sobre quem tem algum tipo de problema. Enfim, eu esqueci o que eu ia falar, mas faz parte, mas eu vou lembrar. Peraí que eu já lembro. Ah, sim, verdade. Então, se a gente for pegar a história da psiquiatria em si também, ela é muito recente. Então, tem muitas coisas ainda que é desconhecido, tratamentos que estão sendo desenvolvidos agora, pesquisas e etc. E eu noto que no caso do borderline não é diferente. Pelo contrário, parece que é um dos transtornos até então que é uma das grandes incógnitas, né, da medicina psiquiátrica, assim. Muito não sabia, tanto o efeito das terapias e tudo, então faz pouco tempo, é muito recente que vem sido desenvolvido esses dados e torna ainda mais difícil a gente quebrar esses preconceitos, esses estigmas, ainda mais quando a maioria das pessoas levam o nosso quadro como irresponsabilidade, ou a gente como pessoas inconsequentes, violentas, não que em alguma parte do transtorno a gente não seja, mas no fim não é a gente tem uma causa ali, né, que deveria ser tratada, né, de uma maneira mais eficiente, não só pelas equipes médicas, mas como no âmbito social, né? Então, como eu citei no começo, esse pensamento manicomial ele se estende bem além dos muros das clínicas, das camas, camisas de forças e etc. Vai muito além, já se tornou uma coisa enraizada, né? Um pensamento aí da sociedade. Geralmente a sociedade atribui a quem é louco, quem rasga dinheiro, quem come bosta, coisa do tipo. Isso é extremamente complicado, né? Porque para eles tem uma linha ali, uma linha muito tênue, né? Em que o que separa a loucura da sanidade, em que se baseiam no próprio senso comum para estabelecer essas regras, né? De quem é louco e quem não é. E dependendo do lado que você tiver dessa linha, você é louco ou não, independente se você tiver um laudo, se você faz o tratamento, e você obrigatoriamente é meio que obrigado a passar por esse julgamento social. Eu acho que daí que vem o medo de muita gente de falar até dos problemas em público, né? De se expor mesmo, porque sabe que logo depois dessa exposição vem um julgamento, vem receitas mágicas para cura, enfim, é aquele negócio que a gente sabe que realmente em 90% dos casos não funciona. Daí eu acho que isso complica bastante. Eu vejo isso como um efeito da própria dessa herança manicomial, né? E também da psicofobia, né? Que é uma grande herança, se não a maior do manicômio em si. Porque antigamente o manicômio também era utilizado como prisão, né? Muitas pessoas criminosos eram presos em manicômio, tendo algum problema, mesmo não tendo. Mas enfim, então tem toda uma história aí, né? Depois eu trago mais algum material para vocês, tem vários livros, fontes de pesquisa interessantes sobre isso, né? Mas não vou prolongar muito, senão esse vídeo vai demorar um dia e vocês vão ficar saco cheio e não vão querer assistir mais. Mas bastante complicado. Então a sociedade ela tem aquela ideia, né? Em que eles mesmos, né, classificam quem é louco e quem não é, e como se lida com esses loucos. Muitas vezes na base da chinelada, né, porque não recebeu chinelada suficiente quando era pequeno, na base da cinta, na base da porrada, na base do isolamento, que é uma das principais crenças populares ainda, né, de quem é dito louco, não
não pode viver em sociedade, né? A gente não tem direito de se relacionar, a gente não tem direito de amar, não tem direito de trabalhar, não tem direito de frequentar certos ambientes, por mais que isso pareça implícito, não é tão implícito assim. É uma coisa que é comum. Garanto que todo mundo que tem algum tipo de transtorno e de alguma maneira demonstra isso, falando que tem ou em suas atitudes mesmo, em algum momento passou por alguma psicofobia, né? Ouviu de alguém que deveria estar internado, deveria isso, deveria estar aquilo. Então a sociedade mesmo é uma fábrica de desajustados, né? Que traumatizam pessoas, criam seus loucos, é uma fábrica de loucos, e após isso a solução não é tratar os loucos, eu falo seus loucos, né? Por quê? Porque nós todos que temos alguma coisa, não digo todos em si, né? Mas boa parte, nós somos forjados, né? De traumas, crianças infelizes, às vezes somos adultos infelizes que habitam crianças quebradas, né? Que realmente quando pequenos sofreram todo tipo de abuso, etc. E a sociedade odeia se responsabilizar sobre isso. Às vezes os pais também odeiam pegar essa responsabilidade para si também. E daí a culpa vem de todo mundo. Vem da criança, vem disso, vem daquele outro, vem do amigo. E o que mais se arruma é culpados, né? Mas soluções mesmo, que seriam interessantes, pouca gente está preocupada em achar. E levando toda essa questão, o CAPES também veio para dar uma suprida nisso, né? Um contraponto. Muito interessante, um dos CAPES que eu fiquei, tinha produção de alimento lá, horta, etc. E esse produto era vendido para fora, né? Para poder suprir algumas necessidades do local. E coisa que o poder público também sucateia, porque não é interessante para o poder público manter estruturas de saúde mental de qualidade. E eu acho que cabe tanto a sociedade quanto o poder público essa responsabilidade com a gente. Não é uma coisa que tem que vir só da gente, só da família, porque todo mundo tem um pouco de parte no nosso quadro. Então acho que é bastante importante essa participação geral. Tanto para mudar a situação no individual de cada um, do Alex, de vocês que estão me assistindo, quanto também uma situação geral, né? Porque é uma coisa que só tende a piorar. Peraí que eu vou acender o cigarro. Então é bem foda mesmo isso. Eu sei que esse vídeo está meio fragmentado, mas acho que vocês vão conseguir entender. Eu gravo o vídeo meio que de acordo com a minha mente, né? E às vezes eu não consigo organizar as ideias direito, ainda mais quando eu fico meio eufórico. Também é uma das características nossas aí. Mas estou tentando. Enfim. E aos poucos tem tentado se defasar, né, toda essa estrutura do RAPS, né, das redes de atenção psicossocial. Aos poucos as vitórias, né, mesmo que poucas, significativas, tentado ser tiradas da gente. Isso é uma grande falta de respeito, né, com nós. Porque se você for ver a luta do Estado sobre a gente, sobre nossa saúde, às vezes é mínima. É um retorno de um dinheiro que nós mesmos aplicamos em impostos, etc. A maior luta vem da gente, para a gente poder se manter vivo todo dia, para a gente poder acordar, trabalhar, se relacionar com as pessoas e etc. Né? Então a gente está cobrando a mínima parte, que é de nosso direito e de obrigação, né? Tanto por parte do Estado como por parte da sociedade também. A sociedade tem mania de acabar com a gente e depois cagar pra gente. Que se foi da nossa. Por eles internavam e mantinha lá numa clínica, assim como faz com as cadeias, né? Grandes conglomerados de pessoas, porque a sociedade, o sistema público não consegue lidar com seus problemas, com os problemas que eles mesmos criam, com as desigualdades, com as faltas de atendimento, porque as famílias não conseguem lidar com os casos de abuso dentro de casa, tanto abusos sexuais quanto psicológicos, trabalho infantil, e tudo isso é uma herança, né? Uma herança maldita de todo o sistema manicomial, de toda a psicofobia, de tudo que não foi falado, de tudo que foi gasgado, né, lá atrás, pelos nossos ancestrais. E
a gente veio dar contraponto nisso, mas fala, Alex, como está aumentando esses casos de depressão, etc. Porque para a sociedade transtorno mental é só depressão, né? Tudo que foge desse padrão da tristeza, porque para eles depressão é uma tristeza profunda apenas, tudo que foge desse padrão é irresponsabilidade, safadeza e etc. Falta de vontade, preguiça e os piores adjetivos possíveis, né? Então tudo que foge desse padrão não existe. É bastante complicado. A gente, não é que, eu acho que não que tem aumentado esses casos comparando com o passado. Assim, a gente veio numa geração totalmente nova, né? Que a gente está tendo um pouco mais de liberdade para falar e se expressar. Coisa que meus pais, meus avós, meus tataravós, os seus também não tiveram, né? Eu hoje estou com 29 anos, não sou tão velho também. Quando eu nasci, essa luta antimanicomial estava no início, engatinhando. Hoje ela ainda meio que engatinha, né? E às vezes me entristece ver que não mudou tanta coisa, mas que tem uma luta toda para mudar e a gente parte importantíssima dessa luta, para levar essa luta, para contar sobre essa luta. Então a gente precisa saber que essa luta está acontecendo agora. E é pela gente, a gente pilar, né, dessa luta em si. Então acho que é um assunto assim que tem que ser falado, não só quem tem transtorno, né? Enfim. E a gente, agora que a gente tem mais direito de falar, né? Além do direito, coragem, porque tem que ter coragem para bater no peito e falar, não, eu tenho um problema e esse problema não é fácil, mesmo com o julgamento das pessoas e com toda essa mentalidade manicomial, né, que perdura sobre a sociedade, que é tão difícil a gente mudar. A gente parte importantíssima desse contraponto, né? Tem que ter a parte boa na balança, porque senão só esse pensamento perdura e as outras gerações também vão sofrer, né? Então eu vejo que não está tendo um aumento de casos de problemas psiquiátricos. Talvez comparado ao passado tenha um aumento por conta da população que aumentou, por conta também dos tempos difíceis que a gente vem vivendo cada vez mais e também, né, por conta de alguns outros fatores, né? Aí, sabe, aquele seu pai alcoólatra, meu pai alcoólatra, o tio que se matou e a família esconde, o primo que era meio desregulado da cabeça, o sobrinho que era vagabundo e não gostava de trabalhar. Todos esses sendo vistos como estigmas, talvez em alguma parte, cada um traria em si ali algum tipo de problema, né? Que não foi diagnosticado tanto por incapacidade, né, do poder público, por falta de acesso a atendimento mental de qualidade, que na época nem existia, e também por essa coisa do preconceito e medo de falar, né, sobre os sentimentos, sobre aquilo que aflige nossa cabeça em si. Então, eu vejo que a nossa geração não é a geração frescurenta, não é a geração mimimi em si, a gente é a geração que está tendo coragem de falar aquilo que nossos tios, nossos avós, nossos primos realmente não tinham. A gente veio trazer, né, escancarar um problema, uma ferida social muito grande. E essa ferida não é só nossa, essa ferida é de todos. E toda ferida dói, né? Você tocar uma ferida, mas às vezes é preciso. Se você deixar aquela ferida suja, ela vai infeccionar. Então às vezes é preciso limpar, precisa dar uma cutucada naquela ferida para poder ter uma cicatrização melhor, né? Então acho que é muito importante a gente falar, a gente bater no peito, não ter vergonha. Eu sei que não é tão fácil, mas a gente existe, a gente merece respeito, a gente tem que falar sobre isso. A gente não tem que se calar perante aos desmandos do Estado, do governo, as tentativas de desmonte da saúde mental, né, da rede de atenção psicossocial. A gente também não tem que se calar perante as situações de psicofobia, por isso que é tão importante a gente identificar, né, esses pontos, se conhecer todo o sistema, toda essa luta antimanicomial, o que é psicofobia e todas essas coisas como uma forma de protecionismo também, e para impedir também que as futuras gerações sofram o que nossos antepassados vêm sofrendo, e a gente, talvez em menor escala, mas também vem sofrendo. Então é uma luta aí que vai durar muito tempo. E
Eu sou grato também aos enfermeiros, médicos e todo o pessoal do CAPS, né, por toda a atenção que sempre me deram, mesmo eu sendo um filho prodígio, sumindo de lá às vezes, voltando, mas aí de acordo com o que minha cabeça vai permitindo o tratamento. Hoje eu sou muito menos resistente ao tratamento, uma coisa que demora, vai anos. Eu tô anos nessa história. Tô há uns 10 anos nessa história de tentativa de tratamento, abandona, trata, abandona, começa, mas hoje em dia é um pouco mais firme, né? Porque não é fácil e também ninguém disse que seria. E lógico, não é uma coisa que depende só da gente, mas também depende da gente. E a quem ainda não foi ao CAPS, pense em conhecer, eu gostaria de encorajá-los, né? Vai com algum amigo, chama alguém para ir. Não se envergonhem de ser o que vocês são, porque não é culpa de vocês, ninguém escolheu ter um transtorno, passar por ansiedade, por borderline, por depressão, por esquizofrenia que seja, não é uma escolha nossa, né? A gente de certa forma é vítima dentro de todo esse sistema, né? E se vocês pensam, precisam, notam que estão necessitando desse tratamento, vão sim, é uma coisa importante, é um atendimento todo humanizado. Eu não perdi toda a minha vida assim dentro de manicômios, mas perdi alguma parte dela, alguma parte da minha juventude, perdi muito mais, né, por conta dessa psicofobia, dessa questão social mesmo, né, e a cada pouco eu perco um pouco mais e é uma luta diária, né, para a gente sobreviver, tanto, não só apenas em meio ao nosso transtorno, mas em meio a essa sociedade, né. Então eu gostaria que vocês compartilhassem um pouco da experiência de vocês. Outra hora, eu nem lembro se tem um vídeo falando das minhas internações, mas se não tiver, outra hora eu trago alguma coisa do tipo. Gostaria também de dicas de vídeo, etc. O que vocês acharam sobre esse vídeo? Não sei se ficou bom, porque geralmente eu gravo e odeio ficar cortando, eu não sigo um script, um roteiro, é tudo que vem na minha cabeça. Às vezes a ordem sai meio atrapalhada, mas é meio que é de coração, sabe? É uma coisa que eu faço não com intuito financeiro, nada, para trazer mais algumas informações e falar de coisa que a maioria das pessoas não gostam de falar, tem medo de falar e etc. Pessoal, valeu, é isso, é nóis.